Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, um assunto polêmico. Quem você acha que pode fazer mais justiça, o árbitro ou o juiz? Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar de um assunto polêmico, uma afirmação que pode te gerar inicialmente alguma reflexão, de falar, pô, ele está exagerando. Não, mas eu vou te afirmar categoricamente, o árbitro tem mais condições de fazer justiça que o juiz público. Você concorda com essa afirmação? Não, acompanha comigo a minha reflexão para ver o que você acha sobre esse assunto. Na verdade, quando a gente fala isso, não está de maneira nenhuma tirando o mérito do Poder Judiciário e a capacidade do juiz público de ter sensibilidade, de apreciar a questão e entregar uma resposta que represente a ideia de justiça. Não estamos depreciando, não estamos diminuindo, não queremos fazer disso nenhum tipo de polêmica a ponto de dizer que o juiz é inferior ao árbitro. De modo algum. O juiz é uma autoridade e merece absoluto respeito e tem o meu respeito enquanto pessoa, enquanto advogado, enquanto apresentador do Momento Arbitragem e enquanto filho de magistrado. Então, tem total respeito. Mas quando eu digo que o árbitro tem mais condições de fazer justiça que o juiz público, eu estou falando sobre um princípio que vigora no âmbito da arbitragem e que, no âmbito do processo judicial, ele não tem a mesma força, que é o princípio da simplicidade. Ou seja, quando nós estamos falando de arbitragem, nós estamos entregando um procedimento para o árbitro conduzir e entregando a ele um poder instrumental de conduzir ele visando o enfoque fundamental que é o objeto da discussão e naturalmente a missão de entregar uma resposta que represente o melhor sentimento de justiça e que diga quem está certo e quem está errado. Claro que quando as pessoas batem as portas do Poder Judiciário e buscam a justiça pública, também têm essa mesma pretensão e também estão delegando ao juiz fazer essa apreciação. A diferença fundamental que facilita o trabalho do árbitro para que ele chegue com mais vitalidade à essência do que busca, que é a realização da ideia de justiça, do que acontece num procedimento e um processo público, é que no processo público, ele tem que seguir o passo a passo muito formal, muito burocrático que o processo estabelece para ele. Ou seja, todas as regras processuais, todos os entendimentos jurisprudenciais, as súmulas, os enunciados, as súmulas vinculantes, tudo aquilo que amarra a ele ter uma análise formal do processo, um respeito a essa forma de tal importância que muitas vezes impede o juiz público de chegar à análise do mérito, à discussão da essência do que lhe foi apresentado. Ou seja, enquanto o juiz público está preso, vinculado a seguir uma marcha muito rigorosa, observar com muita fidelidade o passo a passo estabelecido no Código de Processo Civil ou na legislação processual da qual se insira aquele processo, o árbitro, não, ele tem uma liberdade que a lei lhe deu e que as partes lhe deram de conduzir esse procedimento, seguindo naturalmente o mínimo respeito a essa formalidade estabelecida no fluxo processual firmado pelas partes quando definiram como será o procedimento, mas com muito mais liberdade de não se prender a formas tanto. E assim ele tem mais condições de chegar ao valor justiça. Um exemplo claro disso é que se você observar hoje nos tribunais superiores, boa parte, grande parte, eu diria a maioria dos casos que são decididos pelos tribunais superiores constam o seguinte teor: uma decisão de que não irão decidir o mérito daquele processo, por questões formais, porque não foram atendidos pressupostos, porque não juntou algum documento, porque faltou alguma questão processual ser atendida, ou seja, por questões processuais, às vezes questiúnculas processuais, amarram
o juiz, o magistrado, de poder ir lá no mérito da discussão, dizer quem está certo e quem está errado. E muitas vezes ele tem que parar na análise processual, na análise puramente formal, e não consegue avançar sob o pano de fundo da discussão, sob o mérito daquela disputa. E aí, naturalmente, ele não consegue entregar uma resolução que seja no coração daquelas partes que estão em disputa, realmente a resolução justa, adequada para aquele conflito. Por isso que a gente diz que o árbitro, porque ele está dentro de um procedimento com muito mais simplicidade, muito menos amarrado aos aspectos formais processuais, com muito menos burocracia, ele tem muito mais condições de chegar ao mérito da discussão, de analisar o objeto do conflito e, naturalmente, de decidir quem está certo e quem está errado à luz do seu conhecimento. E por isso a gente diz que ele tem mais condições de fazer justiça. A gente poderia dar alguns outros argumentos que acrescentam e que fortalecem essa afirmação. O segundo argumento que fortalece essa afirmação é que o árbitro foi escolhido pelas partes. E, na maioria das vezes, ele é escolhido pelas partes, sobretudo por dominar o assunto que está em debate, por ter grande expertise sobre aquele tema. Ele é um especialista daquele tema, então ele tem mais propriedade técnica para analisar aquela discussão e distribuir a justiça com mais efetividade, porque ele vai analisar com mais qualidade, com mais conhecimento técnico aquele assunto. E também não seria incorreto dizer que nessas circunstâncias ele tem mais condições, está com melhores ferramentas para entregar o valor justiça ao cidadão. A gente poderia acrescer mais um outro argumento, esse muito poderoso, muito verdadeiro e efetivo, que também fortalece a convicção de que o árbitro tem mais condições de chegar ao valor justiça do que teria o juiz público, sem nenhum demérito ao juiz público. É que o juiz público tem lá no seu gabinete, no cartório, para cuidar milhares de processos. Milhares. E ele tem que dar várias decisões por dia em diferentes processos dos assuntos mais variados possíveis. Naturalmente que ele não tem tempo hábil suficiente para se debruçar sobre a análise que cada caso exige, sobre a análise adequada, precisa, profunda, sobre a reflexão ideal que cada caso exigiria dele. Muitas vezes ele precisa, inclusive, compartilhar parte dessa missão com sua assessoria, com sua equipe, que vai estudar o processo, minutar relatórios, ou seja, tentar resumir a discussão para ele, para facilitar o seu trabalho. Evidentemente que nesse trabalho de delegação, muitas vezes, perde o olhar direto que ele tem sobre o caso. Ele não tem, portanto, condições temporais suficientes de se dedicar sobre cada causa da melhor maneira. E aí aumenta consideravelmente a margem de erro que ele tem. Ou seja, ele pode ser infeliz na sua conclusão, porque ele não teve o mesmo tempo, a mesma condição de se debruçar sobre cada caso. E os processos muito mais demorados levam a uma outra questão. Como o processo na justiça pública é demorado, muitas vezes o juiz que fez a instrução do processo não será o juiz que vai dar a sentença do processo. Ou seja, aquele que acompanhou a produção das provas foi um, e o que vai emitir a sentença foi outro. Isso não é raro acontecer. E mesmo que seja o mesmo juiz, será que ele tem na memória tão vivo assim todos os detalhes, todas as impressões que ele teve do comportamento das partes na audiência, da leitura da postura das testemunhas na audiência, das próprias partes nos seus depoimentos pessoais, com tanto intervalo de tempo entre esse ato de instrução e o ato conclusivo dele emitir a sentença? Às vezes o tempo faz com que ele perca um pouco dessa leitura que ele fez naquele momento e que teria gerado para ele sensações que na hora da sentença podem já ter se perdido por esse tempo e pelo consórcio de tantos outros casos, de tantas outras audiências que ele teve que vivenciar. Naturalmente que isso subtrai dele as melhores condições, o melhor ambiente, a melhor
particularidade de tempo e de dedicação a cada caso que ele teria para distribuir com mais efetividade e eficiência a ideia de justiça. Então, não é infeliz dizer que o juiz nem sempre está com as melhores condições para apreciar e que, portanto, aumenta a sua margem de erro e, naturalmente, isso implica. Enquanto que o árbitro, entenda, o árbitro foi escolhido pelas partes para cuidar daquele caso. Ainda que seja um árbitro famoso, um árbitro bastante demandado, ainda assim ele tem pouquíssimos casos sobre o seu cuidado e pode analisar de forma muito mais detida, com muito mais cuidado e profundidade, cada um desses casos, naturalmente aumentando substancialmente a margem de sucesso na sua conclusão, para que ele possa emitir a sua decisão com mais técnica, com mais sensibilidade e, portanto, oferecer uma ideia de mais justiça na resposta que ele vai entregar às partes daquele processo. Então, eu volto a dizer, agora, tendo apresentado algumas dessas reflexões e desses argumentos, o árbitro tem melhor condição de oferecer o resultado de justiça do que teria o juiz público em decorrência da simplicidade, em decorrência do tempo que ele pode dedicar a cada caso, em decorrência da sua especialidade sobre o assunto que está sendo decidido. Nenhum desses três elementos tão importantes tem o juiz à sua disposição. O juiz tem um processo muito burocrático, muito formal, questiúnculas que podem atrapalhar ele avançar sobre o mérito da questão. O juiz não tem expertise sobre todas aquelas matérias, sobretudo em discussões técnicas mais profundas, e naturalmente gera para ele mais insegurança de decidir sobre aquela questão. E a terceira coisa, ele não tem tempo, condições de se dedicar pessoalmente a cada caso com a profundidade que o caso exige. E assim amplia a margem de erro, ele pode naturalmente decidir de forma infeliz e apresentar uma conclusão que não corresponda às aspirações de justiça das partes e naturalmente do jurisdicionado. Então é isso. Apesar de ser polêmica, justifiquei bem. E quero ressaltar para vocês que quem me abriu os olhos para essa reflexão foi um ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado. Em uma palestra que nós compartilhamos na UNB, ele estava palestrando e eu também nesse mesmo evento, e ele fez uma afirmação semelhante a essa que eu apresentei para vocês, deu fundamentos parecidos com esse e naturalmente realçou que de fato o árbitro está mais aparelhado, tem melhores condições para oferecer o sentimento justiça. E esse ministro foi o ministro Francisco Rezec, em uma palestra na UNB que compartilhou comigo. Então tá aí as minhas reflexões referendadas pelo ministro Francisco Rezec. Qual é a sua opinião? Quais são as suas reflexões? Presente também, mande sua crítica construtiva, sua opinião, pergunta, sugestão de pauta, o que você desejar. Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. No mais, nós nos encontramos aqui toda semana no Momento Arbitragem. Grande abraço para você e até o próximo programa.